que quando nós falamos sobre ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, isso não é uma missão fácil. Seria muito mais fácil se a gente trouxesse todo domingo, todo dia de culto para a tia do Kids e falasse assim, ó, toma aí meu filho, ensina ele aí alguma coisa, ensina ele uma historinha da Bíblia, e chegar em casa e a gente ver tudo o que ele aprendeu. Só que a gente vai ouvir isso mais para frente. O Ministério Infantil, eles cooperam conosco, mas a missão de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, essa missão é nossa como pais. Essa missão é nossa, o Senhor nos entregou essa missão. Então o objetivo desse momento é, de fato, cooperar com vocês. Cooperar com... a gente não vai muito tocar aqui na criação de filhos. Seu filho faz birra, o que eu faço? Pode dar chinelada? Não pode. Tem cantinho do pensamento ou não tem? A gente não vai falar sobre isso. A gente vai focar inteiramente sobre o que Deus diz da missão e da responsabilidade que Ele nos deu de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitar os mais velhos, a obedecer, a ser um bom homem, uma boa mulher, a ser uma criança obediente, uma criança respeitosa, a arrumar o seu quarto, arrumar os seus brinquedos. Mas acima de tudo isso, nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, para que eles cresçam e continuem caminhando no caminho do Senhor, para que eles não se desviem desse caminho, amém? Eu queria ler com vocês aqui Salmos. Eu enviei para vocês no privado, não sei se vocês receberam, vocês podem abrir por favor, a apostila. Eu vou seguir basicamente tudo que está aí. Algumas coisas eu posso falar por fora, mas basicamente os versículos, tudo que eu vou falar vai estar escrito aí, tá bom? A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, que nós precisamos fazer, é ajustar o nosso olhar sobre os nossos filhos. Porque quando nós falamos de filhos, cada um aqui pode ter uma perspectiva. Se eu perguntar para alguém aqui, o que é o seu filho para você? Meu filho é o meu sonho. Eu não podia ter filhos, e eu tive meu filho, e glória a Deus. O meu filho é uma resposta de Deus. O meu filho é um presente, o meu filho é um tesouro. Mas nós precisamos alinhar o nosso olhar sobre os nossos filhos, porque a partir da forma como nós olhamos para os nossos filhos, isso vai determinar a forma como nós vamos criar os nossos filhos, como nós vamos cuidar daquilo que Deus nos entregou para fazer. Em Salmos 127, versículo 3, olha o que a palavra de Deus diz. Herança do Senhor são os filhos, uma recompensa que Ele dá. Essa palavra herança, pode ser que o que eu li aqui, a versão seja um pouco diferente ali, mas não tem problema. Ele está dizendo aí, estes filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre e o seu galardão. Essa palavra herança no original significa propriedade. Se a gente substituir a palavra herança por propriedade, vai ficar propriedade do Senhor são os filhos. A primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para os nossos filhos como, antes de ser nossos, os nossos filhos são uma propriedade do Senhor. Eles são do Senhor. Os nossos filhos, eles não são mais gastos. Talvez você tenha conversado com a sua esposa e falado assim, olha, vamos parar por aqui, porque de acordo com o que a gente ganha não dá para ter mais filho e tudo mais. E você vai fazendo as contas ali e vê que naturalmente não dá para ter. Mas se você tiver mais filhos, ou os filhos que você tem, não são mais gastos, não são mais trabalhos. Não é resultado da sua organização, não. Eu só tive filho depois que eu quis, porque eu planejei que eu ia terminar a faculdade, eu ia terminar o curso técnico, e eu disse que depois de tanto tempo de casado, eu ia ter um filho. Você está enganado, porque não foi o seu projeto. Naturalmente, você acha que você planejou, mas o poder da vida está nas mãos do Senhor. Então, se você falar, eu vou ter um filho hoje, e Deus não desejar, não vai acontecer. Ou se você falar, eu não quero ter mais filhos, e Deus desejar, vai chegar. Então, se você não quer ter mais filhos, ó, no seu olho, porque se Deus quiser... Os nossos filhos, eles são uma propriedade do Senhor. E quando nós olhamos para os nossos filhos como uma propriedade do Senhor, isso nos faz entender a importância que é os filhos que o Senhor nos deu. Porque pensa comigo, se eu entendo que os nossos filhos são do Senhor, logo a forma como eu cuido dos nossos filhos, a forma como eu trato os nossos filhos, eu estou lidando com algo que antes de ser meu é do Senhor. Então eu vou prestar contas com o Senhor pelo que eu faço de certo ou de errado com os nossos filhos. É claro que ninguém tem uma paternidade perfeita, ninguém tem uma maternidade perfeita. Todo mundo aqui já deu um grito, já deu um berro, já falou, não aguento mais. Mas o importante é sempre reconhecer que os nossos filhos, eles são propriedade do Senhor. O Senhor sabe que de nós, Deus ele não quer extrair de nós a perfeição. Isso é impossível de acontecer. Mas Ele quer extrair de nós um coração humilde e manso para guiar os nossos filhos, mesmo diante da nossa imperfeição, no caminho e na palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos, quando eu entendo e eu creio que os nossos filhos são uma propriedade do Senhor, isso faz eu entender que os meus filhos não têm que levar sobre eles os meus sonhos. Se os nossos filhos são propriedades do Senhor,
A forma como eu crio os meus filhos deve ser pautada naquilo que o Senhor quer para eles, e não sobre aquilo que eu quero para eles. E quando eu falo sobre isso, se você olha para os seus filhos como uma propriedade do Senhor, e você está disposto a cuidar dos seus filhos, a criar os seus filhos de acordo com os planos do Senhor, tendo em vista que os nossos filhos são propriedade do Senhor, isso talvez vai frustrar alguns sonhos nossos. Olhar para os nossos filhos como uma propriedade do Senhor e criar eles segundo a vontade do Senhor vai nos impedir de imprimir nos nossos filhos as nossas próprias vontades. Porque talvez para você, um futuro perfeito é o seu filho passar no concurso público, o seu filho ter uma carreira militar, porque não atrasa o salário. Minha mãe sempre falou isso para mim: filho, seja militar, militar não atrasa salário e tudo mais, mas essa não era a vontade de Deus para mim. Essa não era. Então olhar para os nossos filhos como uma propriedade do Senhor vai nos livrar de imprimir nos nossos filhos os nossos sonhos. Isso não quer dizer que a gente não possa ter sonhos para os nossos filhos, que a gente não deva planejar uma faculdade, mas eu planejo e chego para o Senhor e falo assim: olha, Senhor, meu filho já tem idade para entrar no preparatório e eu quero colocar ele, mas essa é a sua vontade para ele? Esse é o seu desejo para ele? Porque se os nossos filhos são do Senhor, o Senhor é a melhor pessoa para nos dizer como cuidar dos nossos filhos. Para trazer um exemplo prático, vamos pensar no seguinte: quem aqui não tem cachorro em casa? Quem não tem? Beleza, não tem cachorro em casa. Quem aqui tem cachorro em casa? Você tem cachorro ou sem cachorro? A Roberta tem cachorro com certeza. Vamos lá, fala o nome do seu cachorro aí, por favor. Shakira e a Barbie. Kira e a Barbie. Beleza, qual é o seu nome? A Vanessa, ela vai viajar. E ela vai deixar a Kira e a Barbie com a Tuane. Vai dizer assim: olha, Tuane, fica com a Kira e com a Barbie, que eu vou viajar, vou ficar uns 45 dias fora com a minha família. Só que a Tuane não tem cachorro. Ela só tem filho. Ela não sabe cuidar de cachorro, eu acho. Sabe cuidar de cachorro? Sabe cuidar. Mas não sabe quais são os gostos, porque cachorro também tem gosto. Tem cachorro que gosta de comida molhada, tem cachorro que... É um monte de coisa. Quem tem cachorro sabe. Pra Tuane cuidar do cachorro da Kira e da Barbie... Oi? Não, sim. Pra Tuane cuidar da Kira e da Barbie, durante 45 dias, ela precisa saber como que se cria. E qual é a melhor forma de saber como cuidar dos cachorros? Perguntando para os donos dos cachorros. Perguntando para quem tem propriedade, para quem conhece. É óbvio, pelo amor de Deus, eu não estou falando que os nossos filhos são cachorros. Misericórdia. Mas o que eu estou querendo dizer é que quem é o dono sabe como cuidar, sabe como criar. No mínimo, a Tuane vai dizer assim: olha, me fala, o que eu faço? Qual é a hora que eles comem? O que eu posso fazer? Eles fazem cocô em casa, fazem na rua, fazem... O que eu faço? Ela vai perguntar. Porque quem tem propriedade do cachorro sabe como cuidar. Então, se Deus, se os nossos filhos são propriedade de Deus, ninguém melhor do que o Senhor para dizer como nós devemos guiar os nossos filhos. Então, a primeira coisa, nós precisamos mudar a forma como olhamos para os nossos filhos. Os nossos filhos são propriedade do Senhor. A segunda coisa que nós precisamos entender é que existem dois alvos que os nossos filhos precisam alcançar. Alguns alvos são alvos pessoais que os nossos filhos vão alcançar. Mas existe um alvo que é o alvo principal e o mais importante. Salmos 127, versículo 4, diz assim: os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. A Bíblia, ela compara os nossos filhos como uma flecha. E toda flecha, ela tem um alvo. Toda flecha, ela precisa alcançar um alvo. E eu queria destacar com vocês aqui dois alvos para que os nossos filhos possam alcançar. O primeiro alvo é o alvo principal, é o alvo mais importante, é a salvação. Eu sei que os nossos planos são importantes, eu sei que os nossos filhos serem aprovados no concurso público é importante, eu sei que os nossos filhos terem uma carreira promissora é importante, é muito lícito, é uma bênção, mas a primeira coisa que o seu coração deve arder é que os seus filhos alcancem o alvo da salvação. Que eles sejam salvos. E a primeira coisa que eu já queria aqui deixar estabelecido é que, independente de como sejam os nossos filhos, eles não são anjinhos. Eles não são anjinhos. Eles nasceram e precisam receber a salvação do Senhor. Eles precisam se arrepender. Porque às vezes nós olhamos para os nossos filhos e a gente vê eles às vezes no culto e eles adoram, levantam a mão, adoram a Deus, às vezes tocam um instrumento, às vezes sabem histórias bíblicas de cor. Mas olha o que diz em Romanos 3:23. Romanos 3:23 diz assim, pois todas as pessoas pecaram e, portanto, estão afastadas da glória de Deus. Todas as pessoas incluem também os nossos filhos. Os nossos filhos, eles ainda não são salvos, a não ser que eles já tenham confessado publicamente a sua fé em Cristo Jesus, aí já é uma outra história,
Mas sem que essa confissão tenha sido feita, os nossos filhos precisam alcançar o alvo da salvação. A gente precisa entender que ensinar a Bíblia para os nossos filhos é fazer com que, no futuro, eles caminhem no caminho do Senhor, para que eles sejam jovens de Deus, para que eles sejam adultos de Deus, para que eles tenham uma família abençoada, mas eles só conseguem fazer isso se antes eles alcançarem o alvo da salvação. Então, se a Bíblia compara os nossos filhos como uma flecha, e essa flecha precisa alcançar o alvo, o primeiro alvo que eu quero destacar para você é a salvação. E mesmo que ele saiba cantar várias músicas cristãs, mesmo que o seu filho saiba orar na hora das refeições, é muito lindo. Meu filho sabe. Ele sabe orar, ele sabe agradecer. Quando a gente faz sacolão, chega em casa, às vezes no alvoroço, ele chega assim, ô papai, vamos orar. E ele pede para orar, para agradecer a Deus pelas frutas que a gente comprou. É tudo muito lindo. Mas ele ainda precisa ser salvo. Ele ainda precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Que às vezes a sementinha de Adão floresce bem. Então olhar para os nossos filhos como alguém que não precisa de Deus, porque eles são uma bênção, eles são um presente de Deus, mas eles precisam alcançar a salvação. Você precisa olhar para os seus filhos como alguém que está vindo à igreja, está participando dos cultos, está participando da igreja, mas eles também precisam alcançar o alvo da salvação. E a salvação dos nossos filhos, ela não depende de nós. Nós cooperamos com a salvação dos nossos filhos, mas isso é uma obra do Espírito Santo. O nosso papel é apresentar para eles o Evangelho, é evangelizar os nossos filhos. Aqui vocês fazem evangelismo na rua, faz evangelismo na rua, assim, esporádico. Não, beleza. Mas quando a gente vai evangelizar, o nosso alvo é alcançar pessoas que estão afastadas, que estão desviadas, que nunca receberam Jesus. Mas você sabia que o seu filho, se ele não confessou a Jesus, ele também é alguém que precisa ser evangelizado? Talvez o próximo evangelismo que tiver na igreja fale assim, peraí, não vamos no bar, não, vamos lá em casa, porque o meu filho está precisando ser salvo. Os nossos filhos precisam ser salvos. Mas o nosso papel é apenas cooperar. Como que nós cooperamos? Apresentando o Evangelho para os nossos filhos. E o Evangelho, ele está contido apenas em um lugar, na Palavra de Deus. É ensinando a Palavra de Deus, é apresentando a Palavra de Deus para os nossos filhos, que eles vão alcançar o alvo da salvação. Infelizmente, todos aqueles que não confessaram a Jesus são uma criação caída. Eles precisam ser restaurados por Jesus. Eles precisam ser salvos por Jesus. Então, o primeiro alvo é a salvação. O segundo alvo que os nossos filhos precisam alcançar é um alvo pessoal. É um alvo individual. Lembra que eu falei para vocês que nós, às vezes, vamos criar planos para os nossos filhos? Eu quero que meu filho passe no concurso público, eu quero que meu filho siga a minha carreira, porque a minha carreira é uma carreira promissora, eu ganho bem aqui no meu trabalho, dá para sustentar minha família, então eu quero que ele faça o mesmo curso que eu fiz, entre na mesma empresa que eu entrei e siga a mesma carreira que eu sigo. Isso é lícito, isso é bom. Mas Deus também tem um plano específico para os seus filhos, para os nossos filhos. Além de Deus desejar que os nossos filhos alcancem o alvo da salvação, Deus também deseja que os nossos filhos alcancem os propósitos individuais de cada um deles. Quem aqui tem mais de um filho, você precisa entender que os seus filhos eles não são iguais. Às vezes um vai ter aptidão para uma coisa, às vezes o outro vai ter aptidão para outra. Nem todo mundo vai fazer a mesma faculdade, nem todo mundo vai fazer o mesmo curso, nem todo mundo vai seguir a mesma vida. Talvez vai ser um filho seu que não vai nem fazer a faculdade, vai desejar viajar para fazer missões, para pregar o evangelho. E você, mas é a faculdade, e como que vai ficar o seu futuro? Mas se Deus chamar o seu filho, você tem coragem de enviar ele? Você tem coragem de abrir mão de todo o seu projeto que você fez para que o seu filho não passe pelo que você passou? Porque a nossa boa intenção eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tinha. O meu filho vai fazer curso de inglês, ele vai estudar. Isso é muito bom, isso é lícito. Mas se no meio do processo o Senhor chamar o seu filho para enviar ele para uma nação, para usar ele em outra coisa, será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos planos e seguir plenamente os planos do Senhor? Jeremias capítulo 1, versículo 5, olha o que fala. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Perceba que antes de Jeremias ser formado no ventre, a gente não está falando aqui de quando a criança está sendo formada. Jeremias não estava sendo nem formado. Deus já tinha pré-determinado o futuro de Jeremias, o propósito de Jeremias. E Deus, ele está completamente disponível para comunicar a nós o propósito dos nossos filhos. O que Ele quer para os nossos filhos. Nós temos que ter o coração desejoso em ouvir do Senhor o que Ele quer para os nossos filhos. Porque nós podemos, se nós negligenciarmos o desejo de Deus para a individualidade dos nossos filhos, para cada filho que nós temos, nós podemos imprimir neles os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos, e não ser aquela vida que o Senhor queria. Imagina se o pai de Jeremias escolhesse Jeremias para ser uma outra coisa. Só que Deus falou para ele, eu escolhi você. Antes de você ser gerado para ser profeta às nações. Ou seja, o meu propósito individual para você já foi estabelecido. E aí, um outro exemplo também
que nós temos é do pai de Sansão. Quando o anjo chegou para falar sobre o nascimento de Sansão, ele chegou a primeira vez, falou com a mãe de Sansão, a mãe de Sansão falou com o pai de Sansão, aí o pai de Sansão falou assim, ó, se o anjo voltar de novo, me chama, porque eu quero perguntar para ele como que eu devo cuidar de Sansão. O que eu devo fazer? E aí quando o anjo apareceu de novo, o pai de Sansão foi lá e perguntou para o anjo, beleza, você falou que a gente vai ter um filho, ele vai ser separado do Senhor, ele não vai poder fazer isso, aquilo, mas me explica, como que eu vou criar ele? O que eu devo fazer? Ou seja, qual é a forma que eu devo conduzir Sansão, tendo em vista que Sansão precisa viver o propósito que o Senhor já estabeleceu para ele? Então nós precisamos fazer isso. Primeiro, guiar os nossos filhos como flechas para o alvo da salvação, evangelizando os nossos filhos, mostrando para eles que eles precisam receber a salvação, que eles precisam se arrepender. E segundo, entendendo no Senhor o propósito que Deus tem para cada um deles e guiando os nossos filhos para esse propósito. Abrindo mão dos nossos propósitos individuais, dos nossos desejos individuais, mas guiando os nossos filhos para viver aquilo que Deus quer. E às vezes Deus vai, de forma voluntária, comunicar a você. Nós temos uma experiência, é muito interessante. Nosso primeiro filho, Deus falou para minha esposa qual que seria o nome dele e que seria menino. Primeiro filho. No segundo filho, não falou. Eu estava numa expectativa, vai ser homem e tal. Escolhi nome e de repente ela mandou, amor, é menina. Na hora foi um baque, porque como que eu vou cuidar de menina? Meu Deus, menina. Mas hoje é o amor da minha vida, não vivo sem essa menina. Mas, na minha cabeça, seria um outro homem. Eu falei, a gente vai ter 2 meninos. A gente sempre conversava isso, a gente vai ter 2 meninos. Só que, sobre o nosso filho Caleb, o próprio Deus já falou. O nome dele vai ser Caleb, e isso. Falou especificamente para ela. Sobre ela não falou nada. Nós que tivemos que buscar no Senhor, Senhor, o que o Senhor quer para Maria? Qual é o teu propósito para Maria? Para que a gente cuide da Maria de acordo com a tua vontade. Então, às vezes, Deus vai falar com você. Às vezes, Deus vai falar direto ao seu coração. Olha, o seu filho tal, eu tenho isso para ele. O seu filho, ele tem uma inclinação para música, porque eu vou fazer isso na vida dele. Então, você já sabe. Mas, às vezes, você não sabe o que fazer. E quando não sabemos o que fazer, nós devemos perguntar ao Senhor. Então, nós devemos perguntar ao Senhor e falar com o Senhor. Senhor, qual é o seu propósito individual para os nossos filhos? E aí, talvez, aqui tem alguma mãe que é solteira ou que o pai não é cristão? Tem alguém aqui? A senhora? Nesse caso, mesmo que, no seu caso, o seu esposo não é cristão, ou a senhora é mãe solteira? Mãe separada, tudo bem. O que Deus estabeleceu de responsabilidade para nós como os pais, isso se aplica também para a senhora como mãe solteira. Com todo carinho, tá? Eu estou falando isso para a senhora. Porque eu imagino o quanto deve ser desafiador guiar os seus filhos no caminho do Senhor, sendo que houve ali uma separação e tem todo aquele momento difícil. Mas eu vou ler para a senhora 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, para que isso seja um encorajamento para você. Aqui, olha o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Recordo-me da sua fé sincera, a mesma fé que primeiro existia na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que esta fé também existe em você. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. A sua avó e a sua mãe carregavam uma fé tão genuína que essa mesma fé hoje habita em você. A gente não sabe se Timóteo tinha pai, a gente não sabe qual que era o contexto paterno de Timóteo. Mas mesmo dentro disso tudo, Paulo mostrou para Timóteo que o fato dele ser um homem de Deus, uma bênção de Deus, foi porque a mãe dele e a avó dele carregavam uma fé genuína. Então, por mais que a sua realidade hoje seja essa, o Senhor vai usar você para guiar os seus filhos no caminho do Senhor. Independente se talvez o pai é um bom pai ou um pai ruim, mas o Senhor vai dar graça para você e capacitar você. Porque assim como Timóteo carregou a fé da mãe e da avó dele, os seus filhos também podem carregar a sua fé. E dizer, olha, hoje eu sou cristão porque a minha mãe cuidou de mim. Eu sou um exemplo, meu pai não é cristão, a minha mãe não é cristã. Quem me levou para a igreja foi a minha avó. E a minha avó era daquela que falava assim, eu falava, eu não vou para a igreja, e ela falava, você vai ficar no quintal da igreja, mas você vai. E eu ficava no quintal da igreja olhando pela janela, não entrava, mas permanecia. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma família linda, hoje, para a glória de Deus, nós somos pastores na igreja, nós servimos a igreja, nós cuidamos de famílias. Por quê? Porque lá atrás, mesmo na ausência de um pai cristão, a minha avó permaneceu, orando por mim, me guiando no caminho do Senhor. Então, mesmo diante da sua realidade hoje, o Senhor pode e vai te usar para guiar o seu filho no caminho do Senhor, para que ele alcance o alvo da salvação, para que ele alcance o alvo individual que Deus tem para a vida dele. Amém? E aí, nós primeiro precisamos olhar para os nossos filhos como propriedade do Senhor, entender que eles são flechas, e essas flechas precisam alcançar 2 alvos: o alvo da salvação e o alvo do propósito individual. Agora nós vamos entender
qual que é a nossa missão como pais dentro disso tudo? Dentro de tudo isso que nós entendemos, qual que é a nossa missão como pais? Deus, Ele nos entregou os nossos filhos, e junto dos nossos filhos, Ele nos deu uma missão. O nosso papel não é só criar os nossos filhos, e cria, e quando chega a hora de casar, casa, vai embora, graças a Deus, casou, foi embora, é o menino direito. Não. Nós temos uma missão, nós temos um papel, e essa tarefa é nossa como pais. Eu comentei no começo, essa tarefa, essa missão de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, ela não pode ser terceirizada. O Ministério Infantil, ele coopera, o YouTube, ele coopera. É uma bênção. Quando usado de maneira adequada, o YouTube é uma bênção. Quantas historinhas bíblicas o meu filho aprendeu através de musiquinhas, do Três Palavrinhas, vários outros canais cristãos, que o meu filho sabe histórias bíblicas através de canais cristãos. Mas a responsabilidade de ensinar a palavra para o meu filho não é do YouTube. Não é do Ministério Infantil, é minha. Eu preciso assumir essa responsabilidade. O Ministério Infantil, ele coopera, glória a Deus pelo Ministério Infantil. O YouTube coopera quando usado de maneira sábia, glória a Deus pelo YouTube. Mas a responsabilidade é nossa. E nós não podemos terceirizar essa responsabilidade, porque quando o Senhor requerer conta, Ele não vai perguntar para o YouTube. Ele não vai perguntar para a tia do Ministério Infantil, vai dizer assim, e aí, você ensinou o Caleb como obedecer a Deus? Você ensinou o Caleb como orar? Você ensinou o Caleb que ele precisa se arrepender e receber a salvação? Vai perguntar para mim como pai. Vai perguntar para você como mãe, para você como pai. Pois é nossa responsabilidade. Isso não pode ser terceirizado. Aí olha o que diz em Salmos capítulo 127, versículo 5. Fala assim, feliz é o que tem a aljava cheio delas. Ou seja, aqui ele está se referindo às flechas. E não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Ou seja, quando nós temos a nossa aljava cheios de flechas, cheios de filhos, isso para nós é felicidade. Cada um sabe da sua realidade, cada um sabe do seu contexto, mas a Bíblia fala para mim que ter filhos é felicidade, e não mais problemas, e não mais contas para pagar, e não mais dificuldade, porque o mundo está difícil, é felicidade. Quem tem a aljava cheia dela é feliz. E como pais, como pais e mães, nós temos a missão de preparar os nossos filhos antes de lançá-los para esses alvos. Porque a aljava, ela não é um lugar qualquer. Ela é de fato um lugar de preparação. Antes da flecha ela ser lançada, ela precisa ser polida. Ela precisa ser preparada. E mesmo antes dela ser polida, ela precisa passar um tempo na aljava. Ou seja, nenhuma flecha é precocemente lançada no alvo. Ela é preparada, ela é cuidada, ela é investida. Então essa missão foi dada para nós. Toda flecha antes de ser lançada, ela precisa ser preparada. Ela precisa ser polida. E isso deve ser feito independente do nosso contexto. Independente se nós conhecemos muito a palavra ou não. Independente da nossa condição financeira. Independente se os nossos pais foram cristãos ou não. Se nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador e Ele nos entregou filhos, é nossa responsabilidade preparar essas flechas e lançar para os alvos que Ele já pré-determinou. Amém? E aí, eu resumiria esse tempo de preparo, que é a nossa responsabilidade, em 2 etapas. Primeira etapa, evangelização, que nós já falamos. E a segunda etapa é a etapa do discipulado. O que é evangelização? Basicamente, evangelizar é apresentar o evangelho para os nossos filhos. É dizer para os nossos filhos que houve a criação de Deus, na criação de Deus houve uma queda, e por motivo da queda houve a necessidade do sacrifício de Jesus. E agora, pela fé em Jesus, nós não vivemos mais como criação caída, mas como alguém que foi redimido pelo Senhor para alcançar a salvação e a vida eterna. E aí nós precisamos, primeira etapa, evangelizar os nossos filhos, e a segunda etapa, nós precisamos discipular os nossos filhos. E basicamente, discipular é conduzir os nossos filhos a Cristo por meio da vida diária. É por meio da vida diária. Enquanto nós estamos comendo, enquanto nós estamos no carro, nós estamos discipulando os nossos filhos, guiando eles no caminho do Senhor. Quando eles têm uma atitude errada, é o momento de chamar e ensinar o que é certo e o que é errado. Quando ele machuca o coleguinha na escola, é o momento de chamar e ensinar o que é certo e o que é errado. Nós precisamos fazer isso. Evangelizar os nossos filhos e discipular os nossos filhos. Evangelizar, apresentar o evangelho para os nossos filhos. E discipular é conduzir os nossos filhos a Cristo por meio da vida diária. Amém? Então, tendo entendido isso, eu queria ler com vocês em Deuteronômio, capítulo 6. A gente vai ficar um pouco nesse capítulo, porque em Deuteronômio, capítulo 6, é a expressão do coração de Deus para nós pais. Em Deuteronômio, capítulo 6, Deus está expressando como Ele deseja que os pais devam ensinar a palavra de Deus para os filhos. E aí, só para poder explicar para você,
O contexto de Deuteronômio é o seguinte. Em Deuteronômio, Moisés está fazendo um discurso antes da sua morte. E aí, basicamente, qual que é o cenário? Existiu a geração antiga, que viveu 40 anos no deserto, fez um monte de coisa que desagradou a Deus, e por causa disso Deus disse, vocês não vão entrar na Terra Prometida. Em Deuteronômio, Moisés está repetindo as leis, os 10 mandamentos, para uma nova geração. E o desejo de Deus em Deuteronômio é que essa nova geração viva na Terra Prometida de maneira que agrade a Ele, de maneira oposta como a antiga geração viveu. Então, tudo que nós vamos ler aqui em Deuteronômio 6 é Moisés, diante de uma nova geração, dando instruções para que a vida deles no futuro sejam vidas que agradem a Deus. Porque a antiga geração desagradou a Deus de tal maneira que Deus impediu que eles entrassem na Terra Prometida. Pensa só, Deus prometendo que existia uma terra, que existia uma promessa para eles durante anos e anos e anos, e chegar em determinado momento que o Senhor falar, vocês não vão alcançar a promessa, porque vocês me desagradaram. Pensa que doloroso deve ter sido. Mas existiu uma nova geração. E Deus desejou que essa nova geração não vivesse de acordo com o que desagradasse ao Senhor, como a geração antiga viveu. E aí, em Deuteronômio 6, versículo 1, nós vamos ler aqui o meio que Deus escolheu para que a nova geração vivesse de forma que agradasse a Ele. Deus poderia fazer muitas coisas, mas Ele escolheu um meio para que a nova geração vivesse de forma que agradasse a Ele, diferente da antiga geração. Olha o que ele diz em Deuteronômio 6, versículo 1. Olha o que Moisés fala. Esses são os mandamentos, leis e decretos que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Sejam obedientes a todos eles na terra para onde vão entrar e possuir. Ou seja, Moisés está falando, olha, o Senhor me ordenou que eu ensinasse para vocês os 10 mandamentos, para que na terra prometida vocês fossem obedientes ao Senhor. Perceba que Moisés, ele recebeu a lei do Senhor e ensinou a lei para a nova geração. E era a responsabilidade da nova geração replicar a lei que recebeu de Moisés para as próximas gerações. Hoje, nós não precisamos de Moisés para ouvir a palavra do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Sim, Deus usa homens e mulheres de Deus. Deus usa os nossos pastores, Deus usa pessoas no YouTube para que possamos aprender a palavra de Deus. Deus usa livros, Deus usa muitas coisas. Mas a nossa fonte principal para aprender a palavra do Senhor, para que ao aprender possamos replicar para as novas gerações, essa fonte principal deve ser o Senhor. Hoje nós não temos desculpas em falar assim, poxa, não tem ninguém que me ensine para que eu ensine os meus filhos. Eu não ensino os meus filhos porque eu não conheço a Bíblia direito, porque eu nunca li a Bíblia toda. E por quê? E aí a gente vai vivendo só numa vida de desculpas, os nossos filhos vão ficando cada vez mais velhos e a gente nunca assume a responsabilidade de ensinar a palavra dos nossos filhos. Então, a nova geração Moisés recebeu do Senhor, e a nova geração recebeu de Moisés para que posteriormente eles replicassem para os seus filhos. E da mesma forma, nós também devemos buscar no Senhor o que Ele quer nos ensinar, para que nós possamos replicar e ensinar isso para os nossos filhos. E de coração, nós não temos como mais criar desculpas. Nós não temos como mais dizer, mas eu não tenho tempo, mas porque eu trabalho muito, mas porque a minha rotina é difícil. Não. O Senhor está sempre disponível para nos ensinar, para nos instruir através daquilo que Ele quer. E aprendendo isso do Senhor, nós vamos replicar isso para os nossos filhos. Nós vamos ensinar isso para os nossos filhos. Amém? Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5, olha o que Moisés fala. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. No capítulo anterior, em Deuteronômio 5, Moisés ele descreve os 10 mandamentos. E aqui, nesse capítulo, no capítulo 6, versículo 5, ele destaca o principal mandamento comparado aos mandamentos que ele já tinha falado no capítulo anterior. E o principal mandamento é: ame o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Tudo o que nós damos e ensinamos para os nossos filhos deve ter esse propósito, de fazer com que eles amem o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Se nós tivermos o propósito de conduzir os nossos filhos para esse lugar, de amar o Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, nós não precisamos nos preocupar com o que a internet ensina. Nós não precisamos nos preocupar com o que a escola ensina. Porque tendo em vista que os nossos filhos amam o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, eles não vão ser atraídos pelas coisas desse mundo. Essa deve ser a nossa preocupação. A gente fica apavorado, mas esse mundo está assim, esse mundo está assado, e só vai piorar.
O nosso papel é ensinar os nossos filhos a amar o Senhor de todo o coração. Porque existiam 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos eram muito importantes. Mas o mandamento superior é amar a Deus de todo o coração. Porque não adianta nada não roubar se nós não amamos a Deus. Não adianta nada não adulterar se não amamos a Deus. O mandamento principal e o fundamento é amar o Senhor com todo o seu coração. Então Moisés está aqui deixando explícito. Isso deve ser presente na vida de vocês. Quando vocês ensinarem a palavra de Deus para os seus filhos, tenham isso como propósito, como objetivo. Que os nossos filhos amem a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. E aí, prosseguindo, Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6, ele fala assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aqui, lembrando que Moisés está falando para os pais, para que os pais recebam de Moisés e repliquem para os seus filhos. E aí, a primeira coisa que Moisés fala foi, olha, ame o Senhor de todo o coração, isso é mais importante, de toda a alma, de todo entendimento. E essas palavras que eu ensinei, ou seja, os 10 mandamentos, e o mandamento principal, que é amar o Senhor de todo o coração, precisa estar no seu coração primeiro. O ponto de partida para que nós possamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus é, anteriormente, ter a palavra de Deus no nosso coração. Porque nós não podemos ensinar para os nossos filhos algo que nós não vivemos. Nós não podemos ensinar para os nossos filhos algo que nós não experimentamos. Algo que nós não sabemos. Aqui eu não estou falando sobre o quanto nós conhecemos da Bíblia. O quanto nós conhecemos da palavra de Deus. Não é isso. Se você não sabe de uma coisa, nós vamos aprender, estudar e ensinar. Mas isso precisa anteriormente ter mudado o nosso coração. Isso precisa anteriormente ter nos convencido. Porque às vezes com uma boa intenção nós falamos para os nossos filhos, olha filho, a palavra de Deus ensina que nós não podemos mentir. Obrigado. Que nós não podemos mentir. Que nós não podemos fazer. Que nós não podemos acontecer. Mas quando os nossos filhos não estão vendo, nós estamos mentindo, fazendo e acontecendo. Porque anteriormente a palavra não está fazendo efeito em nós. O que Moisés está dizendo aqui é, pais, vocês têm a função e a missão de ensinar para a próxima geração a palavra do Senhor. Mas antes de ensinar, essas palavras precisam estar no seu coração. Essas palavras devem gerar transformação em nós primeiro. Não adianta querer que os nossos filhos sejam grandes homens de Deus, que os nossos filhos orem, que os nossos filhos busquem ao Senhor, se anteriormente nós não temos essa vida. Primeiro o Senhor nos chama para nos alinhar nós mesmos, alinhar a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção, a nossa vida de busca ao Senhor. E posteriormente nós vamos dizer para os nossos filhos, filhos, orem, porque eu sei que a vida de oração é boa, porque eu experimento isso. Filho, ame o Senhor, porque eu sei que amar o Senhor é bom, porque o papai e a mamãe experimentam isso. Porque antes de ensinar, a palavra precisa estar no nosso coração. Isso não é uma acusação para nós. Nós vamos falhar, e muito. Nós vamos falhar muito, nós vamos errar muito, mas nós precisamos ter esse coração. Senhor, que a tua palavra esteja primeiro no meu coração. Que antes de querer que os meus filhos adorem ao Senhor e levante a mão e se quebrante diante do Senhor, que antes eu me quebrante diante do Senhor. Que antes eu perca a minha rigidez e acho que talvez o Senhor só merece obrigado, Jesus, mas o Senhor merece a minha vida por inteiro. E antes de querer que os meus filhos entreguem a vida deles por inteiro, que eu entregue a minha vida por inteiro. Que todas essas palavras que lhe ordeno estejam no seu coração. E aí no versículo 7, na parte A, olha o que Moisés fala. Versículo 7, parte A. Ensine-as, Moisés está se referindo às leis, aos 10 mandamentos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Essa primeira parte, esse versículo, ele traz o sentido de afiar. Quando Moisés fala, ensine com persistência, aqui está, não deixe de ensiná-las aos seus filhos, repitam essas leis em casa, isso aí. Na minha versão está, ensine com persistência. E esse versículo, o sentido dele no original, traz o entendimento de afiar. Ou seja, quando eu aprendo a palavra do Senhor está habitando no meu coração primeiro, está gerando transformação em mim. Agora o meu papel é ensinar com persistência. O meu papel é afiar os meus filhos de acordo com o ensino persistente. Lembra que a gente falou que a palavra de Deus compara os nossos filhos com flecha? A flecha precisa ser afiada. E aí, essa palavra persistência, ela caiu perfeitamente nesse versículo. Porque ensinar para os nossos filhos não é apenas um momento. Quando nós falamos para os nossos filhos, não mete a mão na tomada. Não mete a mão na tomada.
Não mete a mão. Eu já falei, não mete a mão. Ninguém que faz isso, né? Só fica falando, não mete a mão na tomada. Não mete a mão na tomada, menina, você vai tomar choque. Na terceira vez a gente já perde a paciência. Mas a gente fica ali com persistência, com repetição. Se as coisas naturais, os nossos filhos precisam de repetição, a palavra de Deus também precisa de repetição. E nós precisamos ensinar com persistência. Às vezes você vai sentar com o seu filho de manhã, o dia vai começar perfeito, você vai sentar com ele, vai colocar o café na mesa e você vai falar assim, filho, hoje nós vamos aprender sobre pedir perdão. Nós temos que pedir perdão, porque a palavra ensina e vai ser lindo e vocês vão orar e vão começar o dia. Logo depois seu filho vai bater no irmãozinho dele e você vai falar, pede perdão, ele vai falar, não vou, pede perdão, não vou, pede perdão, não vou. A gente desiste? Não. Ensine com persistência. Tendo em vista que os nossos filhos não são salvos, que eles precisam ser salvos. E o que a gente faz quando a pessoa não é salva? Com persistência. Vai na igreja. Vai lá, visita, Jesus te ama, Jesus quer você, e vai. Até que a pessoa se arrependa, até que a pessoa seja convencida. Então os nossos filhos precisam ser ensinados com persistência. E Moisés fala isso. Ensine com persistência. Não é apenas um momento. A gente não pode desistir no primeiro momento, mas a gente deve continuar e ensinar com persistência. E aí, ainda no versículo 7, na parte B, e aí eu vou juntar também com o versículo 8 e 9, ele fala assim, eu vou ler desde o início. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver na igreja, pois a igreja é o melhor lugar para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. É isso que ele fala? Vocês estão lendo? Estão acompanhando? Vocês estão com sono, né? Vamos lá, vamos de novo. Deuteronômio 6, 7, está aí na apostila. Ele fala assim, ensine-as com persistência aos seus filhos, ou seja, temos que persistir no ensino. E aí ele continua, fale sobre elas quando estiver sentado em casa e andando no caminho, quando se deitar e quando se levantar. O desejo de Deus é que o ensino com persistência não seja apenas em um momento específico, mas seja na vida diária da família. Olha o que ele diz, ensine quando estiver sentado em casa ou quando estiver andando pelo caminho. São lugares opostos. Em casa, sentado, com calma, andando pelo caminho, indo comprar um pão, indo na padaria, indo levar na escola, andando pelo caminho. Nós precisamos aproveitar cada momento. Aí ele continua, quando se deitar, antes de dormir, um momento propício, um momento muito bom para ensinar a palavra de Deus, ou quando levantar, ensinar a agradecer a Deus pelo dia, ensinar que nesse dia vai ser um dia onde nós não vamos fazer nenhuma bagunça, onde nós não vamos desrespeitar. É o momento de ensinar, ou seja, devemos ensinar com persistência, sentado em casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, ou seja, em todos os momentos da nossa vida diária. Não só em um momento, mas em todos os momentos. Todos os momentos da vida diária são propícios para ensinar a palavra de Deus. Se o seu filho pega algo que não deve, é um momento propício para ensinar a palavra de Deus. Se o seu filho bate na irmãzinha, é um momento propício para ensinar a palavra de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida diária é um momento muito bom. E às vezes a gente fica restrito não, eu só ensino a palavra de Deus para o meu filho se eu sentar com ele, se eu abrir a Bíblia e se eu ler com ele, versículo por versículo por versículo. Isso é uma forma de ensinar. Mas olha o que Deus fala através de Moisés. Ensine com persistência na vida diária. O que você estiver fazendo. Está lavando louça, é o momento de falar. Puxa um assunto da palavra de Deus, ensina. Está lavando roupa, está dando banho nele. Ensina alguma coisa, ou seja, seja persistente, seja taxativo, até que os seus filhos reconheçam Jesus e alcancem o alvo da salvação. Então nós devemos falar da palavra de Deus, falar da palavra de Deus para os nossos filhos, isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Não deve ser apenas no domingo, não deve ser apenas no momento específico, mas isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Principalmente quando não estivermos na igreja. Principalmente. Porque na igreja é muito fácil. Tem uma tia falando ali e tudo mais. Na igreja dificilmente a gente perde a cabeça. Na igreja dificilmente acontece alguma coisa muito ruim. Mas quando chega em casa, que só está só a família, ali que é o momento da palavra estar centralizada. Ali que é o momento de compartilhar a palavra de Deus. Ali que é o momento da palavra estar sendo persistentemente ensinada para os nossos filhos. E aí, depois que nós aprendemos o que Deuteronômio 6 tem, nós vamos agora entender qual que é o objetivo de Deus. Ou seja, quando Deus dá essas instruções para Moisés e pede para Moisés ensinar isso para a nova geração, Deus ele tem um propósito. E o objetivo de Deus é que a nova geração não seja igual à geração anterior. A geração anterior adorou falsos deuses. A geração anterior murmurou e murmurou muito. A geração anterior fez muitas coisas que desagradou o Senhor ao ponto de não permitir que eles entrassem na terra prometida. Então, Deus, ele tem um objetivo. Ele tem um meio para que a nova geração não cometa os mesmos erros da geração antiga.
E o objetivo de Deus é que a nova geração tenha o coração diferente da geração antiga. E Deus destaca uma pessoa, que foi a pessoa que carregou esse coração diferente da geração antiga. Você sabe quem foram? Caleb. Olha o que diz aí em Josué capítulo 14, versículo 9. Está na apostila também, vocês podem ver aí. Caleb e Josué foram as únicas pessoas... Foi Josué? Josué e Caleb, sim, Josué, foi Josué. Você não está lendo a Bíblia, não? Caleb e Josué foram, da antiga geração, foram as únicas pessoas que entraram na Terra Prometida. Só que Deus, ele vai fazer questão de destacar algo sobre Caleb. Ou seja, é um coração completamente diferente da geração anterior. E olha o que ele fala. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e para seus descendentes. Isso é Moisés falando para Caleb. Pois você seguiu o Senhor, o meu Deus, de todo o coração. Perceba que o que Caleb carregava no seu coração era a essência de alguém que seguia e amava o Senhor de todo o coração. E aí, o que a gente leu lá no início de Deuteronômio? Quando Moisés inicia, falando para o povo, para a nova geração, a forma como eles deviam viver, qual foi a primeira coisa que ele disse? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Ou seja, que o mesmo coração que Caleb teve, vivendo no meio de uma geração murmuradora, adoradora de deuses falsos, que o seu coração seja igual de Caleb. Preservado, e que você ame ao Senhor de todo o coração. Então, o objetivo de Deus é exatamente que os nossos filhos alcancem esse lugar, amar a Ele de todo o coração. Porque, como eu já disse anteriormente, se os nossos filhos amam o Senhor de todo o coração, consequentemente, eles não vão ser atraídos pelas coisas desse mundo. Se os nossos filhos, se o nosso trabalho é arduamente levar os nossos filhos a amar o Senhor de todo o coração, a gente não precisa viver num mundo preocupado. Ai, Senhor, como é que vai ser esse mundo? Porque se eles amam o Senhor de todo o coração, o que acontece nesse mundo não vai atrair os nossos filhos. Não vai atraí-los. E Deus, Ele deseja que o coração dos nossos filhos, eles possam ser exatamente como o de Caleb. Caleb viveu no meio de uma geração que não agradou ao Senhor, mas ele se destacou. Por quê? Porque ele era o melhor aluno? Não. Porque ele passou no concurso público? Não. Caleb agradou ao Senhor, porque ele amou o Senhor, ele seguiu o Senhor de todo o coração. Isso é o mais importante. Passar no concurso público, ter uma boa faculdade, ter um bom futuro, isso é muito bom e é lícito. Eu não sou contra isso, eu quero que meu filho tenha um bom futuro. Mas o que Deus fez questão de destacar sobre Caleb foi: ele seguiu a Deus de todo o coração. Isso é mais importante. Então, se você perceber, o ensino da palavra foi a forma que Deus usou para que a nova geração não cometesse o mesmo erro da antiga geração. Deus poderia fazer diversas outras coisas, poderia escrever um passo a passo, poderia fazer diversas outras coisas, mas Ele decidiu fazer uma coisa: aprenda a palavra e replique essa palavra para os seus filhos, e que seus filhos repliquem para os filhos dos seus filhos, e assim posteriormente. Deus decidiu usar esse projeto de Deus, essa missão que Deus entregou para os pais, para fazer com que a próxima geração vivesse uma vida que agradasse a Ele. Ou seja, ensinar a palavra para os nossos filhos é parte do que Deus deseja. É parte do que Deus quer para nós. É muito mais do que dar uma roupa nova, é muito mais do que dar um sapato novo. Não adianta se os nossos filhos, se a nossa casa, nós como homens, se não falta nada na despensa, é muito bom poder chegar e graças a Deus não faltar nada. Graças a Deus os filhos desejarem comer uma fruta e ter, isso é muito bom. Mas se eu dou tudo para o meu filho, mas eu não ensino a palavra, tudo que eu entrego para ele perde o valor. Se você como mãe sempre dá uma roupa limpinha, faz uma comida muito boa para ele, cuida dele, ele fica sempre arrumadinho, sempre de cabelo cortado, isso é muito bom, mas se você não ensina a palavra de Deus para o seu filho, não adianta ter roupa limpa. Não adianta ter uma comida bem feita, uma cama aconchegante. Se ele não aprende a palavra de Deus, ele vai ser alguém que não serve ao Senhor com uma roupa bem passada. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Deus pode usar os avós, Deus pode usar o ministério infantil, mas é a nossa missão ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. É nossa missão. No fim, o Senhor vai requerer isso de nós. E talvez você até diga isso: eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Talvez a sua infância foi uma infância difícil. E o seu esforço atualmente tem sido exclusivamente não deixar faltar nada. Você fica apavorado quando assim chega na conta.
Fica apavorado quando as contas estão chegando e a despensa está ficando vazia. E ai meu Deus, a minha família. Isso é lícito. É muito bom. Mas se os nossos filhos não recebem a palavra de Deus, a despensa pode estar cheia. A conta bancária pode estar sobrando dinheiro, mas se eles não recebem a palavra de Deus, nada disso vai ter valor diante do Senhor. Nada disso vai ter valor diante do Senhor. Nada é melhor para os nossos filhos do que conduzi-los a conhecer a Deus e amar a Deus de todo o coração. Isso é a principal coisa. E de verdade, eu sei que a nossa rotina é uma rotina muito corrida. Trabalho, igreja, e casa, e limpa a casa, e às vezes você já vem do trabalho, já pega as crianças na creche, pega a criança na casa da mãe, na casa da sogra, e já vai lavar roupa, e já vai fazer, e já vai acontecer. A sua rotina é corrida? É a corrida. Cada um tem uma realidade, mas isso não é motivo para que nós não tenhamos tempo para fazer isso. O cansaço não é desculpa, a falta de tempo não é desculpa. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Conduzir os nossos filhos a Cristo. Então, você precisa olhar a sua agenda e priorizar um tempo de ensino da palavra para os seus filhos. Você pode fazer culto doméstico, você pode cantar, você pode colocar música na televisão, você pode sentar, dependendo se o seu filho é um pouco mais velho, e ler a Bíblia com ele de forma um pouco mais ali minuciosa. Faça da forma como você desejar, mas que a sua família e os seus filhos estejam ao redor da palavra de Deus, aprendendo, ouvindo os ensinamentos do Senhor, independente da sua rotina, independente da sua realidade, independente do seu grau de escolaridade, independente se você conhece muito da palavra ou não. Ensine para os seus filhos a palavra de Deus. Crie um ambiente onde a presença de Deus possa tocar a sua família. É lindo poder... a gente teve uma experiência, foi até barra engraçado, barra legal. A gente estava em casa ali, adorando a Deus e tal, e a minha esposa começou a chorar. E aí, pra mim, tudo bem, normal, mas meu filho ficou, espantado, porque a gente estava ali adorando a Deus e tudo mais, e geralmente é sempre aquela brincadeira, um correndo pra lá, um correndo pra cá, e quando ele olhou a minha esposa chorando, ele ficou assim, olhando, e tudo mais, pra ele foi algo diferente, foi algo novo. Então, o meu encorajamento pra você, e não dizendo que é perfeito não, tá? Às vezes o culto doméstico nem termina, para no meio, porque tem que separar um do outro, que estão brigando, e às vezes faz uma pirraça. Não tem perfeição não, o bicho pega lá também. Às vezes para no meio, às vezes, deixa pra lá, Senhor, recebe nosso culto aí, tchau. Às vezes é assim. Mas o que a gente precisa entender é que nós precisamos criar um ambiente onde a presença de Deus, a palavra de Deus possa tocar a nossa família. Você não precisa saber cantar, você não precisa saber tocar no instrumento. Coloca um louvor na televisão, fala, gente, crianças, vem aqui, vamos louvar o Senhor igual na igreja. Daqui a pouco você vai estar chorando, o seu filho vai olhar você vai se ajoelhar, o seu filho vai replicar o que você está fazendo. No primeiro momento eles vão repetir o que você está fazendo. No segundo momento eles vão começar a entender o que eles estão fazendo. Então permita que a sua família esteja nesse ambiente de adoração ao Senhor. Nesse ambiente onde a palavra de Deus está sendo replicada, onde a palavra de Deus está tocando você. E aí, de forma prática, eu queria falar com vocês o que vocês podem fazer para ajudar vocês nessa questão de criar esse ambiente onde a presença de Deus e a palavra de Deus toquem as nossas famílias. Se você tem filho de 1 a 3 anos, você pode familiarizar os seus filhos com histórias bíblicas. Porque de 1 a 3 anos, eles ainda não têm muito entendimento, não tem como você chegar e falar assim, olha, tipo assim, trazer uma revelação profunda da palavra, porque ele não vai entender nada e vai só rir. Mas você pode contextualizar, contar a história de Davi e tudo mais, e Moisés, e José, ele vai contextualizando ele. Ali, a partir dos 4 anos, 5 anos, eles já começam meio que a entender que o que eles fizeram foi errado, que eles precisam se arrepender, que precisam pedir perdão. Aí já é o momento que você pode começar a introduzir assuntos como, olha, o que você fez foi pecado. Pecado, você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão para Jesus. E você começa a introduzir ali devagarzinho e tudo mais. Mas cada criança tem seu tempo. Cada criança tem sua forma de aprender. E você vai identificar o seu filho e saber o que ele consegue entender. Você não pode, para um filho muito mais velho, trazer uma coisa muito infantil. Ou não pode para um filho mais novo, infantil, e trazer uma coisa muito mais velha, muito madura, que ele não vai entender e você não vai ter êxito, tá? Então, esse ambiente que nós criamos na nossa casa, isso é importante. Em Gênesis capítulo 22, fala de quando Abraão foi sacrificar Isaac. Olha que algo interessante. Quando Isaac foi ser sacrificado, ele estava lá, amarrado, prestes a ser sacrificado. Ele faz uma pergunta para Abraão. Pai, cadê o cordeiro? Sabe o que isso significa? Isaac sabia exatamente o que era necessário para fazer um culto ao Senhor. O sacrifício que eles faziam era a forma como no passado eles cultuavam ao Senhor. Se Isaac sabia que naquele culto faltava um cordeiro, logo dá para nós entendermos que Isaac já participou de outros cultos.
que Isaac já prestou outros cultos. Ou seja, Isaac não era leigo no ambiente de culto. Isaac não era leigo no ambiente de adoração. Por quê? Porque ele já viveu isso na intimidade com seus pais. E uma coisa muito importante é que nós podemos aprender sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus pode habitar no nosso coração. Nós podemos entender a importância de ensinar a palavra de Deus. Mas se nós estamos pegando a palavra de Deus e ensinando para os nossos filhos com uma linguagem inapropriada, se assim eu posso dizer, nós não vamos obter o fruto que nós desejamos ter. Lembra que o nosso objetivo, e o objetivo de Deus, quando nós ensinamos a palavra para os nossos filhos, é que os nossos filhos amem o Senhor de todo o coração. Mas se nós aprendemos a palavra de Deus habita no nosso coração, e quando nós vamos ensinar para os nossos filhos, a nossa linguagem não é uma linguagem adequada para a idade dos nossos filhos, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, eu trouxe aqui uma pequena tabela, até tá na apostila para vocês também, para que possa ajudar vocês, de acordo com a idade do filho de vocês, como que você pode comunicar a palavra de Deus para os seus filhos, de acordo com a idade de cada um deles. Lembrando que a palavra é a mesma, o objetivo é o mesmo, porém você só vai mudar a roupagem, a forma como você vai comunicar, tá? Então você não vai trazer uma palavra diferente, não vai inventar algo diferente, não. Você vai contar a mesma palavra, o mesmo evangelho, só que você vai mudar a forma de comunicar. Para quem tem filhos RN, ali, né, recém-nascido, ou até mesmo pessoas que estão gerando, o que você pode fazer? Você pode buscar no Senhor qual é o propósito do Senhor para o seu filho. E descobrindo o propósito do Senhor, você ora pelos seus filhos dentro desse propósito. Você pode também pegar versículos, por exemplo, como Gálatas 5, e orar pelos seus filhos dentro daquele versículo. Por exemplo, Gálatas 5 fala do fruto do Espírito. Então, Senhor, sei lá, o seu filho tem RN ainda, é muito pequenininho, é bebê. Senhor, eu quero orar por ele, para que o Joaquim seja ele cresça e seja uma criança que tenha o fruto do Espírito, que ele seja manso, que ele seja humilde, que ele seja longânimo e tudo mais. Então, você pode fazer isso. Porque às vezes as pessoas pensam, meu filho é muito novo e está cedo demais para começar. Mas eu quero encorajar você, nunca é cedo demais para começar. Nunca é cedo demais para começar. Por outro lado, também nunca é tarde demais para começar. Se você ainda não tem a prática de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, não se sinta culpado. Esse momento não é para trazer culpa para você, mas é para encorajar você. Então nunca é cedo demais para começar, mas também nunca é tarde demais para começar. E aí, se o seu filho tem de 1 a 3 anos, a forma como você pode comunicar é usando musicalidade, sonoridade. Você pode contar histórias. Então, as crianças de 1 a 3 anos, geralmente são as crianças que vão ouvir 3 palavrinhas. 3 palavrinhas só. Então, eles aprendem que Deus é amor por meio de uma música. Eles não sabem que existe um versículo sobre isso. Mas eles sabem que Deus é amor. Vai chegar um momento que você vai apresentar o versículo que fala que Deus é amor. Então, crianças de 1 a 3 anos, você pode comunicar com eles a palavra de Deus dessa forma. Expressões faciais, tá? É muito importante. Tem alguém que tem filho nessa faixa etária de 1 a 3 anos? Tem? 1 a 3 anos. Expressões faciais é muito boa. E aí, Jonas caiu na água. E eles vão achar um barato. Aquilo vai prender a atenção deles. Além de expressões faciais, você pode fazer também entonação vocal. Eu faço isso até hoje com o Caleb. Se você falar assim, e Deus falou para Samuel, Samuel, Samuel. E a criança vai prestar atenção, ela vai achar legal. E todo aquele ambiente vai envolver ela. Se o seu filho tem de 4 a 6 anos, você pode usar desenhos de formas. Você pode fazer criações e colagens, você pode fazer recortes, né, de figuras e colar. Você pode fazer narrativas e dramas, ou seja, contar a história de uma forma um pouco mais dramática, sabe? E aí, você sabe o que aconteceu quando Golias chegou na frente de Davi? Aí a criança vai ficar assim, olhando para você. Então você pode falar dessa forma, você pode fazer sagas, você pode fazer memorização. Isso é muito legal, filhos de 4 a 6 anos. E você pode também fazer procedimentos de passo a passo também. Isso é muito legal. Se o seu filho tem de 6 a 10 anos, uma boa linguagem para comunicar a palavra de Deus através de jogos, gincanas e mapas, desafios. Você pode fazer maquetes. Você pode também fazer uso dos vídeos da tecnologia para crianças ali de 6 a 10 anos. De criança de 10 anos a 15 anos em diante, você pode fazer estudos bíblicos expositivos. Essas crianças já têm a condição de você chegar e falar assim, vamos ler os 10 mandamentos. E aí você pode ler ali devagarzinho cada mandamento do Senhor e ensinar para ele como aquilo se aplica na vida diária. E eles vão ter, é esperado que eles tenham mais paciência, né, para ter esse tipo de estudos. E aí você pode fazer também jornadas investigativas, você pode trazer temas teológicos, né, salvação e diversas outras coisas. E você pode falar também sobre salvação, batismo nas águas,
e confissão de fé, tá? Essa tabela que eu trouxe para vocês, que eu coloquei aí para vocês, basicamente, ela não é determinante, porque cada criança tem o seu momento, cada criança tem a sua etapa. Então você pode analisar em qual momento o seu filho está e usar essa tabela para poder aplicar na vida do seu filho. Porque se você tem o conteúdo certo, se você conhece a palavra, mas você comunica isso de uma forma errada, o seu filho não vai aprender aquilo que você quer ensinar. Lembra que eu falei da música dos 3 palavrinhas? Para criança de 1 a 3 anos, a música 3 palavrinhas só, Deus é amor, tralalalala, é muito bom para ela. Mas chega para uma criança de 10 anos e canta para ela 3 palavrinhas só. Ela vai virar o olho para você e falar assim, ai mãe, tá bom, Deus é amor. Aí, a criança de 10 anos, você já pode apresentar o versículo. Se você tiver um aplicativo, depois eu posso mostrar para vocês, tem uns aplicativos que quando você clica em cima da palavra, ela traz a palavra no original, né? Antes de ser traduzida para o português. Aí você pode falar para ele, olha filho, aqui está escrito amor, mas na verdade quando foi escrito originalmente, a palavra queria dizer isso. Aí traz um entendimento muito mais profundo no original. Então assim, ter o conhecimento da palavra é importante, ter a palavra no nosso coração é importante, mas também é importante saber a forma como nós vamos comunicar isso para os nossos filhos. Amém?